Capítulo 21, 7. Língua portuguesa para o concurso do INSS. Figuras de linguagem. A língua portuguesa é uma das disciplinas mais importantes e exigidas nos concursos públicos, inclusive no concurso do INSS. Uma das áreas que merecem atenção especial dos candidatos é o estudo das figuras de linguagem, que são recursos estilísticos utilizados para dar maior expressividade ao texto. As figuras de linguagem são divididas em 4 categorias principais: figuras de palavras, de pensamento, de construção e de som. Neste texto, vamos nos concentrar nas figuras de palavras e de pensamento, que são as mais recorrentes em provas de concursos. Figuras de palavras. As figuras de palavras são aquelas que trabalham com o significado das palavras, buscando criar uma expressão mais rica e impactante. Entre as principais figuras de palavras, podemos citar a metáfora, a metonímia, a sinédoque, a antítese, o paradoxo, entre outras. A metáfora é uma figura de linguagem que consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, baseando-se numa relação de semelhança subentendida entre 2 termos. Por exemplo, na frase "ele é um leão", está se referindo que a pessoa é muito brava, fazendo uma comparação com a braveza do leão. A metonímia ocorre quando há substituição de uma palavra por outra, havendo entre elas uma relação de contiguidade, ou seja, uma relação de proximidade de significados. Por exemplo, na frase "gosto de ler Machado de Assis", a palavra Machado de Assis está substituindo obras de Machado de Assis. Figuras de pensamento. As figuras de pensamento são aquelas que atuam no nível das ideias, dos conceitos. Entre as principais figuras de pensamento, podemos citar a ironia, a hipérbole, a litotes, a personificação, entre outras. A ironia é uma figura de pensamento que consiste em dizer o contrário do que se pensa, geralmente com uma intenção crítica. Por exemplo, na frase "que belo serviço você fez", quando o serviço está mal feito. A hipérbole é uma figura de pensamento que consiste em exagerar uma ideia com a intenção de enfatizá-la. Por exemplo, na frase "eu morreria por um pedaço de pizza agora", a pessoa não morreria literalmente, mas está expressando um desejo intenso por pizza. Estudar as figuras de linguagem é fundamental para a compreensão de textos e para a resolução de questões de interpretação de texto. Portanto, é essencial dedicar um bom tempo de estudo a esse tema. Lembre-se de que a prática é fundamental. Quanto mais exercícios e questões de prova você resolver, mais familiarizado ficará com o uso das figuras de linguagem. Em resumo, as figuras de linguagem são recursos expressivos utilizados para dar maior expressividade ao texto. Elas podem atuar no nível das palavras ou das ideias e são muito utilizadas em textos literários, publicitários e jornalísticos. Conhecer as principais figuras de linguagem é fundamental para quem vai prestar o concurso do INSS ou qualquer outro concurso público.